Boa noite. Boa noite. 160 mil fiéis visitam o Santuário de Aparecida. 150 mil pessoas participam de um festival de música gospel no Rio. O BNDES suspende repasses no exterior a empreiteiras investigadas na Lava Jato. Aumenta a crise na campanha do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A seleção brasileira assume a liderança nas eliminatórias da Copa da Rússia. E uma técnica japonesa reduz o índice de erros no trabalho. Agora no Jornal Nacional. A tragédia de Mariana vai completar 1 ano no mês que vem. E com a chegada das chuvas aumenta o risco de novos deslizamentos. Nuvem no céu é o maior receio por aqui. Funcionários da Samarco trabalham 24 horas por dia para construir o dique S4, antes da chuva chegar para valer. A mineradora convenceu os órgãos ambientais de que o dique é a melhor opção para segurar os rejeitos. Por ser uma obra emergencial, o licenciamento vai ser feito durante a construção. Os donos do terreno que vai ser alagado terão de ceder a área para Samarco. Brutalmente fomos arrancados daqui. E agora você querer ver isso debaixo de lama de novo, acho que é bem dolorido para as famílias, entendeu? Porque isso aqui é a vida da gente. A Samarco vai ter de indenizar os proprietários. O dique S4, que vai ajudar a conter os rejeitos da barragem de Fundão, vai ser construído bem próximo àquelas árvores lá no fundo. E aí toda essa área aqui vai ser alagada. Segundo a Samarco, o nível máximo que a água pode chegar é esse ponto aqui, demarcado de vermelho. E esse local fica a 100 metros das ruínas da Capela de São Bento. Eu sou contra porque eu já imaginava que construindo um S4 nos prejudicaria na questão das ruínas. A Samarco diz que antes de propor a construção do dique S4, já havia feito um acordo com o Ministério Público para encontrar o que foi soterrado pela lama. Em Bento Rodrigues, o piso da capela está bem preservado. Tem também um curral de pedras do século XVIII e um muro de pedras. O curral e o muro estão na área que vai ser alagada. A Samarco garante que vai proteger esse patrimônio e que a capela ficará fora do alagamento. Além das escavações nos locais onde havia construções históricas, agora os arqueólogos estão vasculhando a área para tentar encontrar objetos pessoais dos moradores. Desde brinquedo, pedaço de fogão, qualquer coisa que seja objeto pessoal, a gente está recolhendo na superfície. Os objetos históricos são levados para este prédio em Mariana. Aqui estão, por exemplo, as colunas do retábulo-mor da Capela de São Bento, livros de oração, vestimentas dos padres, a bandeira de Mariana. São quase 2.000 peças. Em Bento Rodrigues, os arqueólogos identificam e catalogam todos os objetos dos moradores. Uma esperança de resgatar lembranças de quem viveu aqui. Fotos da época de namoro, são muita coisa, são inúmeras coisas assim que se achasse era uma coisa muito interessante para a gente, entendeu? A crise nas contas dos governos reduziu as nomeações de funcionários públicos no Brasil inteiro, mas a procura por concursos públicos não. Em tempos de desemprego alto, difícil ignorar anúncios assim. Mais de 1.000 classificados com salários de até R$11 mil. 5.400 vagas, salário de R$7.000. Dá para entender por que aumentou este ano o número de alunos nos cursinhos preparatórios para concursos. A escola sentiu um aumento de 30% em termos de alunos. Uma profissão assim, com um salário excelente e uma vida estável. As mensalidades variam de R$500 a R$800 por mês. E a concorrência chega a passar de 1.000 candidatos por vaga. O concurso do TRE, por exemplo, classifica mais de 1.300 pessoas, mas só são garantidas as vagas dos 14 primeiros colocados. Pois é, muita gente que estuda e passa num concurso, mas não nos primeiros lugares, fica nessa expectativa, a de ser chamada mesmo assim. Era comum os órgãos públicos chamarem mais gente do que o mínimo exigido por lei, que varia a cada concurso. Só que quando a gente olha mais de perto, percebe que as cadeiras continuam vazias. Os governos estão chamando cada vez menos concursados. E ser aprovado nem sempre significa conquistar uma vaga. O Danilo passou num concurso do INSS, ele e mais 3.000. Se não for chamado até agosto, vai ter que começar tudo de novo. A gente se esforça demais, abre mão de muitas coisas, abre mão de
de estar com a família, abrir mão de buscar um sonho, uma realização pessoal para se dedicar. E aí você consegue ser aprovado, e aí você acaba se esbarrando numa burocracia da administração pública. Este professor duvida que os órgãos públicos consigam aumentar o número de funcionários, porque estão sem dinheiro. Atualmente, muito difícil, porque realmente em várias esferas do governo já está em situação de déficit fiscal, gasto maior que receita. Já prestei, já passei, mas infelizmente não fui chamada. Daqui a pouco, o aumento da agressividade na campanha eleitoral americana. As campanhas dos principais candidatos à presidência americana ficaram mais agressivas. O próximo presidente americano ou vai ser uma mulher doente, fraca, cambaleante, ou vai ser um homem que não serve nem para trabalhar numa lojinha de conveniência. É isso que as campanhas eleitorais estão dizendo para a população. A de Donald Trump usou imagens de Hillary Clinton quando teve pneumonia para dizer que ela não tem energia para liderar o país. E foi o presidente Barack Obama, aliado de Hillary, quem disse que Trump não serve nem para balconista. A campanha de Trump lançou hoje um anúncio em que acusa Hillary e o marido, ex-presidente Bill Clinton, de enriquecerem com doações para a Fundação Clinton. Já a campanha de Hillary lançou uma paródia musical chamando a crise na candidatura de Trump de derretimento final. Falta menos de um mês para a eleição americana, tem tanto assunto importante a ser discutido para o país e para o mundo, e a campanha está nessa baixaria. E não é só entre os dois lados, dentro do Partido Republicano também. Desde a maior das baixarias, o vídeo em que descreve como avança sobre as mulheres, Trump perdeu o apoio de dezenas de autoridades do próprio partido, entre eles o senador John McCain. Nessa entrevista, Trump disse que McCain tem a boca mais suja do Senado. Em 2008, quando era o candidato republicano, McCain interrompeu uma eleitora dele que dizia não confiar em Barack Obama porque ele seria árabe. McCain disse, Obama é um cidadão decente, temos apenas ideias diferentes, e a campanha é sobre isso. Os tempos mudaram muito. Daqui a pouco, a seleção brasileira é líder nas eliminatórias. Você está em uma guerra com o mundo. O jogo continua com requintes de crueldade. Se Berlim quisesse o Reddington morto, ele já teria feito isso. E os segredos de Reddington ficam por um fio. Eu sei tudo sobre a operação de Reddington. E estou disposto a entregar tudo isso para o seu empregador. Sexta depois do Globo Repórter. Lista Negra. A vitória de ontem contra a Venezuela pôs a seleção brasileira na liderança das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Lá vem a seleção brasileira. E o que traz nessa bagagem? Confiança de quem saiu de um 6º lugar para a liderança das eliminatórias em 4 rodadas. E lá vem o maior responsável pela reação. Assediado, satisfeito com 100% de aproveitamento. Desde que Tite assumiu, são 12 pontos ganhos, apenas 1 gol sofrido e 12 marcados. 2 ontem diante da Venezuela. Isso me dá alegria, isso dá satisfação, isso dá confiança. A seleção voltou ao Brasil com otimismo pela 4ª vitória seguida e com alegria pela ótima fase de seu mais novo artilheiro. Ele só tem 19 anos de idade e já está fazendo história. Ao abrir o caminho da vitória de ontem, Gabriel Jesus se transformou no jogador mais jovem a fazer 4 gols em 4 jogos de eliminatórias sul-americanas. Também virou artilheiro do Brasil na competição. O momento está bom, né? Os jogadores estão se entendendo, a comissão está se entendendo, então o ambiente fora de campo também é sensacional. A boa fase na seleção completa um 2016 dos sonhos para o atacante. Na Olimpíada do Rio, medalha de ouro inédita. No Brasileirão, liderança e artilharia com o Palmeiras. Fico muito contente pelos números, mas trabalhar sempre mais, buscar sempre mais. E vai ter mais. Em dezembro, ele se apresenta ao Manchester City da Inglaterra. O que será que esse menino vai pedir para o ano que vem?
Os brasileiros que pagam por uma internet de qualidade para assistir a vídeos muitas vezes têm ficado frustrados com a velocidade baixa da banda larga. O número de reclamações cresceu. Tem hora que só com muita paciência para navegar na internet na casa do seu Max. Você tem que estar esperando, entendeu? Ele não abre. O genro dele, que é especialista em telecomunicações, fez um teste. Usou uma ferramenta da própria operadora que oferece o serviço. O contrato é de 10 megabits por segundo. Mas aí, a velocidade chegou só a 3,84 megabits por segundo. E eles já reclamaram. O técnico vem, faz um teste. No dia que ele faz o teste, na hora que ele faz o teste, fica bom. Depois, em outros momentos, a qualidade da internet começa a cair de novo. Ninguém gosta de receber menos do que comprou. E o que está acontecendo com o seu Max é mais ou menos o seguinte: como se todo mês ele pagasse por 10 pães de queijo, mas só recebesse 4. E muita gente já percebeu que está fazendo um mau negócio assim nos contratos com operadoras que oferecem serviços de internet. Entre 2014 e 2015, o número de usuários de banda larga fixa aumentou pouco mais de 6%. E o número de reclamações cresceu mais de 50%, de acordo com a Anatel. Esta empresa de contabilidade vive tendo atrasos, porque a velocidade da banda larga cai o tempo todo. A opção que eu tive foi de ter 2 operadoras trabalhando. Quando não está funcionando, eu passo para outra. Mas acontece, às vezes, 2 não funcionarem. O PROCON orienta o consumidor a medir a velocidade da internet toda vez que der problema e documentar o mau funcionamento. O consumidor deve exigir da operadora o abatimento proporcional do preço. Para isso é importante que ele faça uma reclamação, tanto na Anatel como na operadora, exija o protocolo e espere o resultado com o recebimento da fatura. Segundo a Anatel, a operadora deve garantir, no mínimo, 40% do que foi contratado na velocidade instantânea. Esses parâmetros têm caído assim, ano após ano, e nada é feito para voltar a atingir os parâmetros de qualidade definidos por ela. A Anatel afirmou que abre processos para apurar falhas quando a operadora não cumpre as metas estabelecidas. O Jornal Nacional volta depois da propaganda partidária obrigatória. É hora da previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, confirmada a chuva forte lá no sul. Hoje já tem muitas nuvens carregadas por lá. Esse monte aqui de cúmulos nimbus juntas recebe o nome de Sistema Convectivo de Mesoescala SCM. E eu repito, quando tem cúmulos pode rolar aquele pacote com raios, granizo e rajadas que além do sul deve atingir parte de Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Tudo por conta de 2 baixas pressões, uma frente fria e ventos úmidos e quentes que vêm da Amazônia em direção à região sul. Porto Alegre com chuvona, gente, 24 graus. Mesma situação de Campo Grande, onde faz 29. Aqui em São Paulo essa chuva chega no período da tarde, 29 graus também. Chove também em grande parte da região norte e tem chuva prevista entre sul da Bahia e leste do Rio Grande do Norte. Agora nessa área amarela grande aqui que passa por Tocantins, Rio, Espírito Santo, parte de Minas, tempo firme, 31 graus em Brasília, 33 no Rio de Janeiro e 39 em Teresina, tudo com tempo firme. Bonner. Obrigado, Maju. Tchau. Renata. E antes de encerrar essa edição, o correspondente Márcio Gomes vai mostrar uma técnica japonesa de redução de erros no trabalho. Na movimentada estação de metrô de Tóquio, os passageiros apressados nem reparam, mas preste atenção nos funcionários. Volta e meia eles gesticulam, apontam, falam sozinhos, para cima, para baixo, para os lados. Isso se repete em outras empresas. Repara na mão do operador da empilhadeira. Ah, não falei? Ou na funcionária que cuida da limpeza dos trens rápidos. É uma técnica que surgiu no começo do século XX nas linhas férreas japonesas, para checar se tudo estava em ordem com a sinalização. É chamada de Shisakanko, que pode ser traduzida livremente para apontar e falar. O Instituto de Pesquisas da maior empresa de trens do Japão comprovou há tempos. A técnica ajuda a melhorar o desempenho em funções que exigem atenção, diz Ayanori Sato, um dos pesquisadores. Ao apontar, voltamos nosso foco para a tarefa que está sendo feita, nos concentramos mais. O falar ajuda na memorização
e a detectar mais facilmente problemas. Os dois juntos reduzem em quase 70% o risco de erro. O funcionário procura objetos nos trilhos antes de a composição chegar. Depois verifica se todas as portas abriram e fecharam corretamente. Na empilhadeira, o operador quer fazer a manobra com segurança. O apontar e falar pode ser usado por qualquer pessoa que lide com máquinas, com equipamentos. Então aqui no meu caso seria mais ou menos assim. Câmera rodando, ok. Microfone testado, ok. Gravando. Mas tem quem acredite que essa técnica deva ser utilizada além da rotina do trabalho. Vamos lá, stop. Nesta empresa de autopeças, na hora de atravessar o caminho das máquinas, os funcionários não ficam só no olhar para os dois lados. O senhor Masayoshi aponta e fala até no escritório para revisar números, tabelas, orçamentos. Dedicado, ele conta que ensinou a técnica à esposa para ela ter certeza de que desligou o fogão, fechou a porta e o filho separa o material escolar assim. Ele pega da estante e fala, livro de matemática, ok, caderno, ok, e vai botando na mochila. Se no Brasil apontar é falta de educação, no Japão é remédio para evitar esquecimento. Depois do futebol tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.